Olá, eu sou Amadeu Maia e este é o Agenda 47, jornal dedicado à cobertura dos principais fatos relacionados com o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Hoje é sexta-feira, 23 de maio de 2025. Como relatamos ontem aqui no Agenda 47, os agentes do ICE estão realizando prisões de imigrantes indocumentados em tribunais de imigração por todo o país. Novas imagens, que vocês inclusive estão vendo na tela, mostram agentes encapuzados do ICE realizando uma prisão em Seattle. Os agentes do ICE foram vistos aguardando nos corredores do Tribunal de Imigração para prender indivíduos cujo processo de deportação foram encerrados pelos juízes. Segundo relatos, pelo menos 7 pessoas foram detidas desta forma somente nesta semana. Então vocês veem aí um pequeno desdobramento. Realmente, os agentes do ICE agora estão focando tanto nos tribunais de imigração como tribunais comuns aqui dos Estados Unidos. O governo Donald Trump avalia impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, por supostas violações de direitos humanos e censura a empresas americanas. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que, abre aspas, há uma grande possibilidade, fecha aspas, de Moraes ser alvo de medidas sob a Lei Global Magnitsky, que prevê bloqueio de bens e proibição de entrada nos Estados Unidos para acusados de corrupção ou abuso. A iniciativa é impulsionada por aliados de Jair Bolsonaro, como seu próprio filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que fez um lobby em Washington contra as decisões de Moraes, incluindo a suspensão da plataforma X, o antigo Twitter, e o Hubble, empresas ligadas a Trump como a Trump Media e a Technology Group. Processaram Moraes aqui nos Estados Unidos, alegando censura e violação da soberania americana. Especialistas alertam que sanções unilaterais a um ministro do STF podem gerar crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, sendo vista como interferência na soberania nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, defendeu Moraes, afirmando que apenas o Brasil tem legitimidade para responsabilizar seus agentes públicos. O governo Lula prepara a resposta diplomata, considerando a medida uma ingerência externa e as sanções, se aplicadas, podem afetar não apenas Moraes, mas outros ministros do STF e seus familiares. O caso ainda tem aí vínculos e, se ele tiver vínculos financeiros com os Estados Unidos, poderá também ser afetado. Ainda falando do deputado Eduardo Bolsonaro, ele é um deputado federal pelo estado de São Paulo e, inclusive, está licenciado, sugeriu que imigrantes brasileiros detidos aqui nos Estados Unidos, supostamente ligados a facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, cumpram pena no Centro de Confinamento do Terrorismo, CECOT, a mega prisão de segurança máxima em El Salvador. A proposta foi divulgada em um vídeo no canal do blogueiro Alan dos Santos e envolve articulação com aliados do presidente Donald Trump para classificar essas facções como organizações terroristas, facilitando a deportação dos detidos para o presídio salvadorenho. O CECOT foi inaugurado em 2023 e é conhecido por suas rígidas condições e já foi alvo, inclusive, de denúncias de violação de direitos humanos, inspirado em ações anteriores do governo Trump, que deportou venezuelanos acusados a ligações com gangues para El Salvador. Eduardo Bolsonaro acredita que os Estados Unidos poderiam adotar uma medida semelhante com brasileiros, mesmo sem o apoio do governo brasileiro. A proposta enfrenta resistência no Brasil, onde a legislação não classifica essas facções como grupos terroristas. O governo brasileiro já se manifestou contra a ideia, afirmando que não reconhece a presença de organizações terroristas no país. A iniciativa de Eduardo Bolsonaro levanta debate sobre direitos humanos, soberania nacional e implicações de políticas de segurança pública internacional. A Universidade de Harvard entrou com uma ação judicial contra o governo Donald Trump após a revogação da sua certificação para matricular estudantes estrangeiros. A medida anunciada na quinta-feira, dia 22, afeta cerca de 6.800 alunos internacionais, representando aproximadamente 27% do corpo discente da instituição. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, liderada por Chris Noem, justificou a decisão, acusando Harvard de promover violência, antissemitismo e colaboração com o Partido Comunista Chinês.
A universidade, por sua vez, alega que tais acusações são infundadas e que a medida viola a Constituição americana, comprometendo sua autonomia acadêmica e a liberdade de expressão. Em resposta, Harvard solicitou uma ordem judicial para suspender imediatamente a revogação, argumentando que a decisão teve um efeito imediato e devastador sobre seus estudantes e programas internacionais. A instituição também destacou que a ação do governo faz parte de uma série de retaliações políticas, incluindo o congelamento de mais de 2 bilhões de dólares em fundos federais destinados à universidade. A controvérsia gerou críticas de líderes internacionais acadêmicos que veem a medida como um ataque à liberdade educacional e à diversidade nas universidades americanas. O caso agora está nas mãos do Tribunal Federal de Massachusetts, onde Harvard busca reverter a decisão e proteger os direitos de seus estudantes internacionais. Agora essa aqui é para os amantes dos produtos da Apple, principalmente os iPhones. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 25% sobre iPhones vendidos no país, caso a Apple não transfira sua produção para o território americano. A declaração foi feita nesta sexta-feira, dia 23, em sua rede social, Truth Social, intensificando sua política protecionista e pressionando diretamente o CEO da Apple, Tim Cook. E aí Trump acabou expressando ali um descontentamento com os planos da Apple de expandir a produção na Índia, afirmando que espera que os iPhones vendidos nos Estados Unidos sejam fabricados aqui nos Estados Unidos. Ele alertou que isso não pode acontecer e a Apple deverá pagar uma tarifa de menos 25% aos Estados Unidos. A ameaça gerou impacto imediato no mercado financeiro. As ações da Apple caíram cerca de 2,5% nas negociações pré-mercado, refletindo preocupações dos investidores com possíveis aumentos no custo de produção e nos preços finais ao consumidor. Especialistas apontam que transferir a fabricação dos iPhones para os Estados Unidos é economicamente inviável no curto prazo. A cadeia de suprimentos da Apple, altamente dependente de países asiáticos como a China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Taiwan, que oferecem infraestrutura, expertise e custos muito mais baixos. Analistas estimulam que o iPhone produzido integralmente nos Estados Unidos poderiam custar cerca de 3.500 dólares, triplicando o preço atual. Além disso, a Apple já prevê um aumento de 900 milhões de dólares em seus custos nos próximos trimestres devido às tarifas existentes. A Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre a ameaça de Trump. A empresa vinha diversificando sua produção para países como a Índia e Vietnã, buscando reduzir a dependência da China e mitigar riscos associados às tarifas comerciais. Essa medida de Trump faz realmente parte de uma estratégia mais ampla de incentivar a produção doméstica e reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. No entanto, os críticos argumentam que tais políticas podem aumentar ainda mais os preços aos consumidores e gerar instabilidade nos mercados globais. Por agora é só, logo mais às 7 horas da noite eu estarei de volta aqui com o Jornal Brasil News, trazendo as últimas atualizações aqui dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo. O local você já sabe, aqui no Seaba Brazilian Television e também no nosso app spt.plus. Em nome de nossa equipe, a gente fica por aqui, agradecer aqui a nossa equipe, Rogério Souza, Carlos Madureira, e a gente tem um encontro marcado no Logo Mais. Espero vocês.